Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Bug da Millennial e vocês são mais do que bem-vindos! Eu não sei se vocês vão se lembrar de um documentário de 2006 chamado O Segredo, que pregava uma espécie de filosofia de lei da atração que até hoje a gente ouve por aí. A principal ideia dessa filosofia era de que tudo que uma pessoa desejasse no âmbito das ideias iria se materializar no mundo real. Um exemplo bem simples aqui, você quer muito um Porsche, aí você começa a se imaginar andando nesse Porsche nas ruas de Miami, e aí magicamente o universo iria te contemplar com um Porsche no final das contas. Parece uma ideia bastante sedutora e de fato na época seduziu muitas pessoas e até hoje eu vejo que essa filosofia ainda existe em muitos meios. Porém, esse pessoal eles não inventaram a roda. Se você estudar práticas milenares como a Cabala ou até mesmo na Bíblia, você vai ver que esse conceito é um conceito milenar. Tanto o livro quanto o documentário foram um hype na época, todo mundo estava interessado em saber um pouco mais dessa filosofia e ela ganhou bastante força, principalmente quando a maior apresentadora dos Estados Unidos, a Oprah, aquela que também ajudou a promover o João de Deus, divulgou e apoiou essa filosofia em um dos seus programas. A Oprah também chamou um dos participantes desse documentário, um guru chamado James Arthur Ray, que posteriormente seria responsabilizado pela morte de 3 pessoas em uma das cerimônias que ele conduziu. E esse é o caso que eu vou contar para vocês hoje. Para a gente entender o desenrolar dessa história, eu vou contar para vocês um pouco sobre a trajetória do James. James, atualmente com 66 anos, é descrito pelas pessoas como carismático, bem articulado, bronzeado e bonito. O típico homem alfa norte-americano. Ele nasceu em Honolulu, no Havaí, no dia 22 de novembro de 1957. O pai dele era um militar da Marinha e a mãe dele era dona de casa. Depois do pai do James ter sido dispensado da Marinha, eles se mudaram para Iowa e depois para Oklahoma, nos Estados Unidos. E lá, o seu pai se torna ministro protestante da Igreja de Deus de Redford. O James, ele era uma espécie de coach de negócios e finanças e ele mexia também com a parte espiritual. Então ele era uma espécie de guru espiritual, com coach. A gente vai entender mais ou menos essa salada mais pra frente. Ele escreveu alguns livros e no livro dele, Riqueza Harmônica, ele vai dizer que ele teve uma infância pobre e muito difícil. E segundo ele passou a ter um despertar depois que ele foi na igreja com o pai e ele ouviu o pastor dizer aquela passagem da Bíblia que dizia que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele fala que aquela fala do pastor mexeu muito com ele, deixou ele muito irritado, porque ele começou a ver a situação da família dele, as dificuldades que ele passava. Então essa frase teve um impacto muito negativo nele. Ele passou até a questionar a Deus. Ele não tinha condição de comprar roupas ou ter uma casa própria, eles tinham que morar do lado da igreja porque eles não podiam gastar com transporte e a mãe dele tinha que cortar o cabelo dele porque eles não tinham dinheiro nem para ir no barbeiro. E depois de todo esse sofrimento do James, que a gente vai descobrir que não é nada disso, ele disse que chegou na conclusão de que o verdadeiro pecado era ser pobre. E essa crença ficou enraizada nele pro resto da vida. Ele também vai contar nesse livro que ele era um adolescente fora dos padrões, que ele usava um óculos de fundo de garrafa, que ele tinha os dentes tortos e que por causa disso as outras crianças, os outros adolescentes zombavam dele. Então era como se ele fosse o típico nerd excluído da turma. Só que mais pra frente, um ex-colega dele da época vai dar uma entrevista para um jornal chamado Arizona Republic e ele vai dizer que não tinha nada disso, que o James ele era bem confiante, ele tinha uma boa aparência e que ele não era pobre coisa nenhuma. E eu acredito nele porque eu acho muito difícil um aposentado da Marinha Americana não ter condição de levar o filho no barbeiro. Então eu também achei isso muito suspeito. Depois de terminar o ensino médio, o James vai se matricular numa universidade comunitária, que seria uma espécie de curso técnico aqui pra gente no Brasil. Só que ele não vai terminar esse curso e ele vai começar a trabalhar em uma empresa de telecomunicações. Ele também vai dizer que ele vai começar a ficar viciado em exercícios, porque ele queria se desvincular daquela imagem de nerd, desajeitado. Então ele começa a se exercitar muito para curar os traumas do passado da criança excluída. Logo depois ele vai comprar uma moto, porque segundo ele isso complementaria a imagem de garanhão que ele queria passar. Ele sofre um grave acidente com essa moto e o médico dele proíbe ele de fazer exercícios físicos.
E foi aí que ele percebeu que o exercício estava desviando ele do seu principal foco, do seu principal problema, que era controlar a sua mente. Então não sei se vocês perceberam, mas tem uma espécie de saga do herói na narrativa do James, para contar, para construir a persona dele. Justamente para criar uma espécie de comoção na audiência dele. Aos 26 anos ele se casa, ele estava tendo relações com a namorada e ele achava que aquilo era um pecado, então ele se sentiu pressionado a se casar. 2 anos depois eles vão se separar porque ele e a esposa começam a ter problemas de dívidas, principalmente depois que eles começaram a ter problemas com a hipoteca da casa. Nesse ponto ele já estava trabalhando na empresa de telecomunicações há 10 anos. Ele começou nessa empresa como operador de telemarketing, mas ele foi subindo de cargo, até que em 1990 ele vai se tornar treinador na escola de negócios da AT&T em Atlanta, na Geórgia. E as falcatruas dele já começam por aí, porque ele vai começar a fazer palestras em algumas empresas. Nesse treinamento que ele dava, ele usava aquele livro de autoajuda, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O autor desse livro ele tem uma escola de negócios e aí o James começou a falar que o treinamento dele estava vinculado a essa escola de negócios e passou a citar o nome do autor no site dele e começou a dizer que eles tinham uma espécie de parceria. Tudo isso porque esse livro estava bombando na época e ele queria que houvesse esse vínculo para que ele pudesse promover mais e mais as suas palestras. Mas logo depois ele vai ser desmentido pelo porta-voz dessa escola. Com o passar do tempo, James decide que está na hora dele ter o próprio negócio dele, então ele vai abrir uma empresa e vai se mudar para San Diego, na Califórnia. E nessa empresa que ele abriu, ele iria atuar como consultor e treinador. Então ele passava a ser contratado por outras empresas para fazer palestras para motivar os afiliados. Ele vai trocar o nome dessa empresa dele umas 2 vezes até chegar em James Ray and Associates, seria James Ray Associados. Nessa época ele chegou a palestrar para multidões, como afiliados da Herbalife e da Amway. A princípio, as palestras que ele ministrava, elas tinham uma vertente mais de negócios, de marketing, mas com o tempo elas foram ganhando um tom mais espiritual. Por mais que ele se colocasse nessa posição de mago dos negócios, do marketing, ele tinha sérios problemas com a empresa dele, ele tinha uma rotatividade de funcionários muito alta, ninguém parava na empresa dele. Ele tinha uma gestão também bem precária, ele chegou até a pagar coisas da empresa dele com cartão de crédito pessoal, misturava tudo. Então ele não tinha muita noção na gestão dessa empresa. Ou seja, o negócio dele não foi pra frente. Mas segundo ele, ele teria se exilado voluntariamente da riqueza porque, abre aspas, um guerreiro não precisa de nada. Ele tinha essa obsessão com guerreiro, samurai. A gente vai entender mais pra frente. Depois desse fracasso empresarial, o James ele conta que ele foi pro Havaí, no qual ele teve um treinamento com um xamã peruano e um sábio espiritual. Ele também vai até ao Monte Sinai e ele vai dizer que lá no topo ele teve uma epifania. Abre aspas. Eu era o único lá durante toda a noite, tremendo de frio no topo da montanha e pairando sobre uma pequena chama de vela. Foi onde tudo se uniu para mim. Então ele reuniu todos os conhecimentos dele de negócios, marketing, estudos xamânicos, física quântica, Bíblia, livros de autoajuda e fez uma grande salada. Ele disse também que esteve na caverna onde Moisés recebeu os 10 mandamentos e foi lá também que ele recebeu as suas próprias leis universais. Depois de 2 meses, em julho de 2005, ele vai participar de uma espécie de congresso de líderes de desenvolvimento pessoal. Eu imagino que seja uma espécie de reunião de coaches. E lá ele vai ser entrevistado por uma produtora australiana chamada Rhonda Byrne. Ela era responsável e criadora do projeto O Segredo. A participação nesse documentário foi um divisor de águas para o James, porque ele ficou bastante conhecido a partir daí. Na época, só o livro vendeu 19 milhões de cópias. A partir disso, ele passou a ser chamado para entrevistas nas maiores emissoras dos Estados Unidos. E um dos programas que recebeu James foi o programa da Oprah. Nessa entrevista, a Oprah ela comprou a ideia, ela apoiou amplamente o projeto e incentivou que a audiência dela seguisse a filosofia. Então, naquele momento, o James ele teve a validação que ele precisava para disseminar as suas crenças.
Para vocês terem uma ideia, gente, esse mercado de guru, de desenvolvimento espiritual, de pessoal, é hiper lucrativo nos Estados Unidos. É algo que gira em torno de 11 bilhões de dólares e não tem nenhum tipo de regulamentação. E esses programas com grande audiência estavam ajudando a promover essas terapias e práticas totalmente pseudocientíficas. Elas não têm comprovação nenhuma. E mais do que isso, não tem legislação que controle a disseminação dessas teorias e dessas práticas também. E foi justamente essa entrevista com a Oprah que motivou a Kirby Brown, uma mulher de 37 anos, uma das vítimas do incidente que eu vou contar pra vocês, a começar a seguir as práticas de James. Ela gostava e admirava muito a apresentadora e foi a partir dessa entrevista que ela decidiu ir a um dos cursos introdutórios xamânicos de James e começar a comprar o material dele e seguir as teorias dele. Eu só quero pontuar aqui que eu admiro muito a Oprah pelo que ela representa, pelo que ela é, porém ela tem tido muitos casos polêmicos envolvendo o nome dela, inclusive a questão do João de Deus, dela ter promovido ele na época, tem outros escândalos também envolvendo o nome dela, além desse caso que eu tô trazendo pra vocês hoje, então fica um pouco difícil a gente defender a Oprah nessas questões. Toda essa polêmica em torno das práticas de James começou nos anos 2000. Elas eram consideradas perigosas e porque ele gostava de levar os seguidores deles ao extremo. Durante uma palestra na Disney, o James instruiu que os seus seguidores quebrassem um pedaço de tábua com a mão, como se fosse naquelas aulas de arte marcial. Uma mulher de Nova Jersey estava nessa palestra e ele pediu para que ela golpeasse a tábua repetidamente. Ele ficou insistindo e pressionando para que ela tentasse quebrar a tábua com a mão e depois de várias tentativas sem sucesso, ela acabou fraturando a mão dela em múltiplas partes. Em 2006, em uma prática que o James nomeou de guerreiro espiritual, ele instruiu os participantes para que eles colocassem a ponta de uma flecha na parte mais sensível do pescoço e pressionasse a cabeça contra essa flecha. Um homem chamado Kurt sofreu vários ferimentos após o eixo da flecha quebrar e perfurar a sua sobrancelha. Agora, esse incidente que eu vou narrar pra vocês, pra mim, foi um dos episódios assim mais bizarros durante esses cursos do James. Em 2009, uma mulher de 46 anos chamada Colleen Conway tirou a própria vida em circunstâncias bem misteriosas durante uma das palestras de James em San Diego. Nessa dinâmica proposta pelo James, os participantes teriam que interpretar pessoas em situação de rua. Então ele pediu para que os participantes tirassem as roupas que eles estavam, colocassem roupas velhas. Eles fizeram maquiagem também para que as pessoas ficassem com aspecto de sujas. Depois disso, ele tirou os cartões, o dinheiro e os documentos desses participantes e a ideia dele era de espalhar essas pessoas em diferentes pontos da cidade. A Colleen foi deixada em um shopping e lá ela subiu até o 3º andar em uma grade e pulou, tirando a própria vida. James e o grupo seguiram com a dinâmica normalmente. Eles voltaram para o hotel onde eles estavam hospedados e fizeram uma celebração, beberam, fizeram uma festa mesmo, como havia sido programado. E eles só perceberam que a Colleen não estava no grupo no dia seguinte. A família de Colleen relatou que ela estava completamente entregue aos ensinamentos do James, que ela já tinha gastado rios de dinheiro com CDs, DVDs, palestras, tudo que ele oferecia, além de ter pago $12 mil para participar da palestra em San Diego. Em uma entrevista, a irmã de Colleen disse que ela estava super empolgada com os novos empreendimentos dela e que ela acreditava que o James poderia ajudar ela nessa questão. Ela também disse que a Colleen sempre foi uma pessoa muito positiva, então ela não entende o porquê dela ter feito isso. Ela conta também que a irmã gostava muito da Oprah e que ela acredita que a prática que o James fez pode ter colaborado para o fim que ela levou. Eu acho importante fazer um parêntese aqui que nem sempre uma pessoa que está com depressão e sofrimento, ela vai demonstrar claramente que ela tá em estado depressivo. Então a gente não consegue de fato saber como tá a mente da pessoa.
Eu acho importante ressaltar isso, porém eu acho bem estranho que isso tenha acontecido durante uma das palestras de James. A gente não sabe o que pode ter acontecido lá. Em 2005, o James promoveu um ritual chamado Tenda do Suor. A gente vai falar disso mais pra frente, porque foi por causa desse ritual que 3 pessoas perderam a vida. Mas um pouco antes, esse tipo de prática promovida pelo James já dava indícios de que iria acabar mal. Então, em 2005, um homem chamado Daniel ficou irracional e violento após passar 4 horas dentro dessa tenda. Ele teve um episódio de confusão mental e insolação por causa do calor. Na época, mesmo com a gravidade da situação, o James ele se recusou a chamar a emergência. Ele chegou até a brigar com a proprietária do local onde ele estava performando esse ritual, quando ela tentou chamar por ajuda. O Daniel foi, enfim, levado para o hospital. Lá ele recebeu todos os cuidados. E o mais triste disso tudo é que ele acha que ele teve uma experiência extracorpórea. Ele sente que ele nunca se recuperou completamente. Agora a gente vai falar do fatídico dia da Tenda do Suor, que tirou a vida de 3 pessoas e deixou várias pessoas feridas. A Tenda do Suor é uma prática ritualística muito antiga e ela se originou entre os povos nativos da América do Norte. A cerimônia é uma espécie de purificação e ela tem como fim promover uma vida mais saudável. Como que funciona a Tenda do Suor? Um pouco antes do ritual, os participantes são instruídos a não consumirem álcool ou qualquer tipo de substância. Dentro dessa tenda tem algumas pedras aquecidas e tem o guardião do fogo, que é a pessoa que vai conduzir o ritual. E o guardião do fogo precisa molhar essas pedras para que o vapor suba, criando um tipo de... eu fiquei imaginando um tipo de sauna mesmo. E todo o interior da tenda fica bem quente. Então é muito importante que o condutor desse ritual mantenha as pedras resfriadas com água para que o vapor não suba muito e as pessoas não passem mal. Uma vez que as pessoas estão dentro da tenda, eles começam a entoar cânticos, fazer orações, meditações e tentar criar um tipo de contato com o Criador. E mesmo conduzida por pessoas capacitadas, da maneira correta, essa prática ela pode ser perigosa e causar acidentes. E o James, ele era completamente amador no assunto. Eu quero deixar claro aqui também que esse ritual é um símbolo cultural sagrado para esses povos originários. Então a crítica em si aqui é a James e não a prática. Ele conduziu tudo de forma bem prudente e o que ele queria mesmo era fazer uma espécie de prova de resistência com essas pessoas. A cerimônia foi performada no estado de Arizona, no condado de Yavapai, durante um retiro promovido por James, que ele nomeou de guerreiro espiritual. Cada participante pagou o valor de $10.000 para participar do retiro. Eu pesquisei em várias fontes a quantidade de participantes que estavam lá na época, mas a maioria das fontes alega que eram um pouco mais de 50 pessoas. Antes do ritual, o James instruiu para que os participantes passassem a noite perambulando pelo deserto em jejum. Ele chamou essa prática de busca da visão, que é também uma prática indígena que ele se apropriou. Então muitos tinham passado a noite sem dormir, sem comer e sem beber água. Ele também propôs que os participantes raspassem as cabeças e jogassem o jogo do samurai. Nesse jogo, ele ia se vestir de branco, ele ia interpretar Deus, as pessoas iam ficar imóveis no chão e ele iria declarar elas como mortas ou vivas. O mais macabro disso tudo é que antes dos participantes entrarem na tenda, ele falou que aquilo era uma espécie de morte simbólica. Ele ainda chegou a dizer para eles assim: vocês não vão morrer, vocês vão achar que vão, mas não vão morrer. Na manhã do ritual, depois eles terem passado a noite inteira perambulando pelo deserto, eles voltam para o acampamento onde eles estavam, tomam banho, troca de roupa e o James vai servir um café da manhã vegetariano. Ele vai falar para as pessoas também que os vegetarianos são mais aterrados por causa da falta da proteína, porém ele não queria que os participantes estivessem aterrados. Ele disse o seguinte: ele queria que eles estivessem desequilibrados e fora dos seus padrões normais. Tudo isso que eu tô narrando para vocês, gente, são alegações que aconteceram durante o julgamento de James. São coisas que as testemunhas alegaram. Por volta das 14h30 de 8 de outubro de 2009, James e seus seguidores seguiram para a tenda para começar o ritual. A tenda era toda coberta com lonas e cobertores improvisados.
Segundo os especialistas dessa prática, um ritual apropriado acontece por turnos. Podem ser turnos de 15 ou 40 minutos. A temperatura ideal pode variar entre 65,6 graus Celsius e 82,2 graus Celsius, seguida por um resfriamento do lado de fora. Então, o resfriamento também é muito importante. E segundo as investigações, a temperatura dentro da tenda do James estava em torno de 93,3 graus, e isso porque eles estipularam, porque eles não tinham nem termômetro para conseguir ter esse controle. Uma cerimônia típica pode envolver entre 2 a 3 rodadas. E o número de pessoas por turno variam entre 5 e 10 pessoas. Só que James construiu uma tenda que comportasse 75 pessoas. Sem contar que o James contratou uma pessoa completamente leiga para construir a tenda. Essa pessoa tinha várias dúvidas das instruções que o James tinha dado para ele, então ele fez uma gambiarra mesmo com essa tenda. O James incentivava que os participantes ficassem o máximo que eles conseguissem dentro da tenda, e um pouco antes de entrar ele disse: vocês precisam se render à morte para sobreviver. Logo depois disso eles já entraram para a tenda e os problemas já começaram quase que de imediato. O James, nosso guerreiro, samurai espiritual, ele ficou bem perto da porta, da única entrada de ar que tinha, mas as pessoas que estavam longe dessa entrada de ar já começaram a sentir falta de ar e a passar mal. E vendo todo esse caos, o que o James fez? Ele foi lá e adicionou mais pedras quentes, aumentando a temperatura dentro da tenda. Normalmente, quem conduz o ritual molham essas pedras com uma concha, e o James estava jogando baldes de água. Então o vapor ele subiu muito rápido e em grande quantidade. Ele também usava esses baldes para se refrescar. Ele jogava água fria nele mesmo, enquanto os participantes agonizavam dentro da tenda. À medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a ter náusea, ter confusão mental, falta de ar, desmaios, estava todo mundo já perdendo a consciência, então era uma cena caótica. Uma mulher chamada Debbie Mercer, que era uma das mulheres que trabalhavam para o James, vai ser uma peça fundamental também nos depoimentos depois no tribunal, disse que viu as pessoas tentando sair da tenda e o James continuava a encorajar e insistir para que as pessoas voltassem para dentro da tenda, mesmo que elas estivessem passando muito mal. Ela conta que uma mulher saiu chorando, dizendo que ela estava desapontando o James, porque ela não conseguia voltar para a tenda. E logo em seguida ela viu os outros funcionários empurrando ela para dentro da tenda, até que ela fosse lá e intervisse. Nisso ela conta que tinham pessoas desmaiadas na entrada da tenda, e elas tiveram que ser arrastadas para fora. Outras já estavam desacordadas também, todo mundo tentando arrastar eles para fora. Era uma cena de horror. Mesmo com a situação totalmente fora do controle, o James continuou insistindo para que as pessoas entrassem de volta para a tenda ou permanecessem lá, dizendo que elas tinham que superar seus limites. E no meio disso tudo, ele ainda ficava entoando um mantra: rendição à morte para sobreviver. A Debbie, a funcionária, ela disse que ainda chegou para James, falou que tinham 3 pessoas sem respirar, que ela precisava de um telefone para ligar para emergência, mas ela disse que James deu de ombros. Um seguidor de longa data do James acabou sofrendo queimaduras graves depois de cair em cima das pedras quentes. Tinha gente gritando: eu não quero morrer, eu não quero morrer, e chamando os nomes dos filhos. E as testemunhas disseram que James, que estava sentado na única entrada de oxigênio, virou para esse homem que estava gritando que não queria morrer e ainda disse assim: amigo, você precisa se recompor, é um bom dia para morrer. Ele estava se referindo ao fato de que aquilo ali seria uma espécie de renascimento. Um dos participantes ainda relatou que ele estava desacordado no chão e ele ficava ouvindo a voz do James dentro da cabeça dele: é um bom dia para morrer, é um bom dia para morrer. Uma das vítimas fatais, a Kirby Brown, que era super fã da Oprah, chegou a ser levada de helicóptero para o hospital, mas chegando lá ela acabou não resistindo. Um homem chamado James Shore, de 40 anos, foi encontrado do lado de fora, segurando a mão de Kirby. Ele também não resistiu e chegou sem vida no hospital. Uma das testemunhas ainda alegou que viu o James Shore salvando uma pessoa. Ele chegou a levar uma pessoa para fora da tenda antes de retornar. James Shore era pai de 3 filhos, ele praticava medicina terapêutica e tocava bateria em uma banda. A terceira vítima fatal foi uma mulher chamada Liz Neumann, de 49 anos. Ela ficou em coma por 9 dias, mas acabou falecendo de falência de órgãos.
A Liz era uma seguidora de longa data do James e ela já havia gasto cerca de 100 mil dólares com todas as práticas dele. Além deles, mais 18 pessoas foram hospitalizadas com queimaduras, desidratação, insuficiência renal, problemas respiratórios e exaustão por calor. Assim que o James percebeu que as coisas tinham saído do controle, ele fugiu. Ele deixou o estado imediatamente. Quando a polícia foi até o escritório dele, tentando falar com ele, eles encontraram um bilhete na porta dizendo que ele estava em meditação e oração e que não podia falar. No dia do funeral de Kirby Brown, ele estava conduzindo um seminário para a World Wealth Society, que era um tipo de grupo que ele tinha VIP. Para participar desse grupo, cada participante tinha que pagar cerca de 90 mil dólares por ano. Uma das participantes, chamada Connie Joy, disse que ela estava nesse seminário e que o James falou para que eles dançassem e cantassem ao som de Black Eyed Peas como uma forma de se livrar da tristeza. Ela também disse que o James estava no palco quando recebeu a notícia, mas que ele não demonstrou nenhum tipo de emoção. Eu não sei vocês, mas eu senti até um nível assim de sadismo do James em relação a essas pessoas. Um desinteresse pela vida deles, dessas pessoas que seguiam ele, que acreditavam nele, que não queriam desapontar ele. Ele simplesmente ignorou e não mostrou nenhum tipo de remorso depois também durante o julgamento. James chegou a ser preso no dia 3 de fevereiro de 2010 sob uma fiança inicial de 5 milhões, mas posteriormente ela foi reduzida para 525 mil, porque o advogado de James declarou que ele não tinha condição de pagar essa fiança. Durante as investigações, eles constataram o óbvio: a tenda estava totalmente improvisada, irregular, eles não tinham seguido as medidas de segurança necessárias, ele nem estava devidamente licenciado para performar esse tipo de cerimônia. Depois disso, ele chegou a ser acusado de homicídio culposo, porém o júri acabou absolvendo ele e ele foi condenado por homicídio por negligência, que reduziu bastante a pena dele. Ele ficou preso por 2 anos e foi liberado sob condicional no dia 12 de julho de 2013. Ele também foi condenado a pagar uma restituição de 57 mil dólares às famílias das vítimas. Os pais da Kirby Brown, eles foram bastante ativos durante o julgamento. Eles vieram à mídia, eles tentaram recorrer, eles queriam justiça pela filha deles. E segundo eles, esse julgamento foi uma piada. Hoje eles têm uma ONG chamada Seek Safely, que em português seria algo como Busque com Segurança, para as pessoas que buscam desenvolvimento pessoal e espiritual em práticas alternativas. A ONG visa educar as pessoas sobre a indústria de autoajuda e fornecer informações verdadeiras sobre quem oferece esse tipo de serviço. Então essa foi a forma que os pais de Kirby encontraram para tentar lidar com a morte da filha deles. Depois de sair da prisão, o James ainda continuou atendendo alguns clientes e a oferecer um curso online. Ele até chegou a ensaiar uma volta para a mídia, porque ele não tem um pingo de noção e vergonha. E eu vi que ele já não tem mais a relevância que ele tinha antes, e eu fiquei bem feliz com isso, que ele não tá tendo essa relevância. Eu acho que ele tinha que ser proibido de estar na internet e de fazer palestras. Ele tinha que ser proibido de continuar com essas práticas. É o mínimo que poderia ser feito. Eu fiquei pensando depois nessas vítimas, nessas pessoas que gastaram rios de dinheiro, que se dedicavam, que iam atrás do James, que não queriam desapontar ele. Olha a forma que ele agiu e tratou essas pessoas quando elas já estavam sem vida. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses tipos de caso para abrir o olho de muita gente. Hoje em dia, com esses coaches, com esses gurus online, né? Principalmente quando elas estão em lugar de vulnerabilidade. Eu noto isso muito nessa questão. E quando você está vulnerável, você está suscetível a esse tipo de controle. Então, eu achei bem importante trazer esse caso aqui para abrir o olho de muitas pessoas até do meu convívio também. A gente não pode sair confiando cegamente nas pessoas e nas coisas que elas falam sem nenhum embasamento, só porque uma pessoa disse que aquilo é o certo. Se você acha esse tipo de conteúdo importante, eu peço para que você deixe um like, deixe um comentário aqui para mim sobre o que vocês acharam dessa história. Compartilha com seus amigos para que eles não caiam nesse tipo de falácia. E eu vejo vocês no próximo vídeo.